Gabi e vocês pediram, então vamos ter análise semanal dos episódios de The Last of Us. Então, claro, começando aqui com o primeiro episódio da série, vai ter spoiler nesse vídeo, então se você ainda não assistiu, toma cuidado. E claro, se você ainda não assistiu o primeiro episódio, mas quiser saber as minhas primeiras impressões da série, tem um vídeo aqui sem spoilers nenhum, você pode ir lá assistir, vou deixar aqui na descrição e no cardzinho aqui em cima, para todo mundo poder acompanhar The Last of Us aqui comigo. Então vamos lá, esse primeiro episódio ele é dividido em 3 partes, por assim dizer. Primeiro, essa parte inicial lá muitos anos atrás, que vai contar essa história do fungo, né? Tem ali 2 cientistas conversando num talk show, e eu achei muito bom a série começar desse jeito, porque ela dá aí um plano de fundo de uma coisa muito hipotética. Né, tipo, a gente aqui nos dias de hoje ficar conversando realmente de apocalipse zumbi e o que a gente faria se isso acontecesse, como que começaria, não sei o quê. E sei lá, se um dia acontecer, a gente pode pegar essas conversas anteriores e começar introduzindo a história assim, né? Então eu achei muito legal eles começarem desse jeito, trazendo essa introdução ao fungo, à doença, à contaminação e não sei o quê, porque mostra que assim, pode acontecer um dia, vai saber, né? Não sabemos o futuro. E aí chega no futuro e realmente acontece. Mas já mostra ele sem ter que ficar explicando o que aconteceu, como aconteceu, paciente zero, pipipi, popopô. Não, tipo, anos atrás eles já deram essa explicação. Então eu gosto muito de como a série começa com isso. Nesse campo de hipóteses e teorias e conspirações, né? Porque é o que a gente faz hoje em dia, né? Nunca se sabe o dia de amanhã. Aliás, um disclaimer aqui, né? Eu não joguei os jogos, mas eu vi gameplay de tudo, então assim, eu sei a história da série. Mas eu tô aqui pra falar da série, não do jogo, né? É o que eu sempre falo, se for uma boa história pra série, ótimo. Se for uma boa adaptação, melhor ainda. Mas assim, já falando de adaptação, eu acho que esse primeiro episódio começou adaptando muito bem o jogo. Inclusive mudando uma coisinha ou outra ali, né? Se for pensar, a gente tem aprofundamento em alguns personagens que a gente não tem no jogo. Toda a segunda parte desse primeiro episódio, né? Como eu falei, tem essa primeira parte lá antigamente, e aí tem a segunda parte, que é quando começa a pandemia do fungo, né? E aí a gente tem essa parte muito focada na Sarah, claro, que é a filha do Joel. E eu sinto que nesse começo a gente tem muito aprofundamento nessa personagem. E pra quem não conhece a história, eu acho que é até um choque você ver essa garotinha super fofa ali, você vai se apegando a ela, né? Ela tem toda essa história com o pai e como eles convivem juntos, e aí tem o tio junto, né? Então essa dinâmica familiar, como ela vai pra escola, como ela é independente, ela cuida dos vizinhos dela, sabe? Você vai se apegando a essa garotinha que é muito fofa e birrenta e legal de ver. Então quem não conhece a história vai se apegando a essa menina, acho que você pode até olhar e pensar, tipo, putz, mas não é ela que tá nos posters, né? Então, será que é porque vai passar um tempo e aí vai trocar a atriz, né? Não sei, quem não conhece a história pode começar a pensar nisso, porque tem tanto foco na história do Joel com a Sarah, que você começa a pensar que a história vai ser focada nele, se você não conhece, né? E aí quando chega ali o plot twist, que não deixa de ser um choque, mesmo já sabendo que isso ia acontecer, né? E a Sarah morre, cara, isso destrói a gente, porque foi uma personagem que teve uma apresentação, você se apega a ela, você passa bons minutos ali com ela, né? Esse primeiro episódio, ele é muito longo. Então você passa bons minutos com a Sarah, você começa a se apegar a ela, você pensa, bom, é a história de um pai e de uma filha, isso a gente já sabe, né? O pôster tem o pai e uma garota. Então você vai se apegando a personagem e do nada morre. E você fica tipo... Mesmo já sabendo, essa cena pra mim foi algo que foi muito intenso, foi muito pesado, acho que justamente por esse aprofundamento maior que a gente teve com a Sarah. E Nico Parker fez um trabalho excelente, nossa, sério, essa Sarah tá muito fofa, muito irreverente, assim, não sei, eu gostei muito de como o Nico trabalhou com a Sarah, eu acho que ficou um trabalho muito legal, a Nico mandou muito bem. E aí, né, claro, tem toda aquela cena de tensão
com a Sarah indo na casa da vizinha, e aí você fica tipo, garota, sai daí, por favor! E eu amo essas cenas de tensão, assim, em coisas apocalípticas que tem monstros, né? Geralmente é com zumbi. E eu amo isso, eu sou completamente apaixonada por qualquer produção de zumbi, tipo, sério, assim, é minha personalidade, meu toxic trait, porque eu odeio coisa de terror, mas eu amo coisa de zumbi. E então eu gostei muito de como eles construíram isso, e assim, eu tava vendo o jogo nessas cenas, né? E depois toda a cena de perseguição, ou melhor, perseguição não, de fuga, né? Do carro e tudo mais. Então eu acho que, como adaptação, esse primeiro episódio foi excelente nessa primeira e na segunda parte. Na terceira também, já vou chegar nela, né? Quando a Ellie aparece. Mas eu queria falar um pouco mais dessa parte do Joel com a Sarah e com o Tommy. E todo esse drama de o que está acontecendo, né? Porque você vê que tem polícia passando... Polícia não, né? Tem sirene passando de um lado pro outro. As coisas no jornal estão meio tipo... Cuidado, fica em casa, né? Os bichos estão nervosos. E eu gosto muito quando eles colocam os animais tendo reações ao que tá acontecendo. É tipo filme de tsunami, sabe? Que todos os bichos saem correndo. Ou quando tem um zumbi chegando perto, o cachorro fica maluco, né? Porque eu gosto que mostra que realmente a natureza sabe identificar problemas. Então confie nos seus animais. Então eu gosto muito, muito, muito desse começo da pandemia, né? De como tá acontecendo e o fungo vai se espalhando. Eu achei muito incrível como eles mostraram isso e trouxe toda a tensão e toda a carga dramática que precisava pra esse começo de fim de mundo. Mas toda a cena na casa da véia, eu tava com o coração aqui a mil. Desde a parte que ela tá lá à tarde e a véia tá só no plano de fundo, assim, sabe? Eu ficava tipo, sai daí, Sarah, sai daí, Sarah. Por que você não... Por que os personagens nunca olham pra trás quando precisam? Então eu acho que essa segunda parte aí, ela teve toda a montanha russa de emoções, toda essa turbulência que a gente precisa pra um começo de apocalipse, de fim do mundo mesmo, com monstros surgindo ali, né? Então eu gostei muito dessa parte, trouxe todas as emoções que eu queria que trouxesse mesmo, inclusive com a morte da Sarah, que isso realmente quebrou meu coração, mesmo já sabendo o que ia acontecer. Então a gente vai para uma terceira parte do episódio, né, que são alguns anos depois, aí já dentro desse apocalipse fungótico, fungífico, fungicida. Eu não sei o termo certo pra isso, mas tudo bem. Aí a gente começa a ter um foco maior no Joel, nesse começo da terceira parte do episódio, e aos poucos vai introduzindo a Ellie. E é legal que você vê que o tempo todo estão falando. Ela é especial, ela é única, ela é diferente. Quando o Joel encontra a primeira vez com ela, né, que ele aponta a arma e todo mundo fica tipo, não aponta a arma pra ela não, pra Ellie não, peraí, pra ela não. E você fica tipo, por que pra ela não? Quem é essa criança que é tão selvagem e teimosa e respondona e briguenta, assim, sabe? Você fica curioso pra entender quem é essa garota, por que ela é tão importante, por que ela é tão especial, por que ela tá presa pra começo de conversa, né? E aí quando você descobre o motivo disso, você fica tipo, caraca, ela é realmente especial, porque se ela foi contaminada, mas não foi contaminada mesmo, você fica tipo, ela é a solução pra tudo. E isso tudo eu tô falando com uma pessoa que não conhece a história do jogo, né? Então, estamos analisando o primeiro episódio, não a história de quem já sabe. Inclusive, se você já sabe o resto da história, evita dar spoilers aqui nos comentários, que pode ter gente que ainda não sabe, que nunca viu o jogo, que tá querendo ver a série e curtir a série e levar esses plot twists na cara, assim, que nem a gente teve quando tava jogando, sabe? Então vamos manter o mistério das coisas pro pessoal, pode ser? E a Ellie realmente é uma personagem muito bem representada aqui por Bella Ramsey, que eu achei que está mandando, né, extremamente bem no papel de Ellie. E eu acho que combina tanto com a Ellie que a gente conhece nos jogos. E, né, como eu falei, não necessariamente pensando só numa adaptação, mas é uma personagem que você já olha e fica tipo, a Bella Ramsey tá mandando muito bem nesse papel. Ou melhor, Bella Ramsey. Porque pronomes neutros, temos que usar pronomes neutros com Bella Ramsey. Então eu gostei muito de ver Bella nesse papel. Eu acho que tá sensacional. Eu tô muito ansiosa pra ver o que mais a gente vai acompanhar aí da jornada da Ellie. E com Bella Ramsey interpretando aí maravilhosamente bem essa personagem.
E claro, sim, temos que falar dele. Pedro Pascal, o nosso daddy de Hollywood, em todos os sentidos, que tá incrível como Joel e você consegue sentir tudo que ele quer passar nesse primeiro episódio, né? Então a gente tem todo não sei, tá solto, tá leve, tá engraçado, tá de boas com a vida na primeira parte, no começo dela, na segunda parte, né? No começo da segunda parte. E aí vem toda a preocupação, a tensão, o desespero, e aí o sofrimento, o drama, dá vontade de ele ver ele arrancando assim o peito dele pra fora quando a Sarah morre. E aí começa a terceira parte com ele, tipo, desiludido, meio foda-se com a vida, só tipo, tá, tamo aqui vivendo mais um dia. Tô preocupado com meu irmão só, porque é quem sobrou pra ele, por assim dizer. E você consegue acompanhar tudo isso só nas expressões que o Pedro Pascal tá fazendo. Ele tá maravilhoso como Joel, maravilhoso em todos os sentidos. E ao mesmo tempo a gente já começa a ter a introdução de algumas coisinhas aí que vamos ter ao longo da série, né? Como por exemplo os vagalumes. Tem ali aquela cidade fechada que é controlada meio que a mão de ferro. O Tommy que tá fora fazendo alguma missão. O Joel que é meio um contrabandista. Então você vai pegando pequenas coisas assim que vão continuar sendo exploradas ao longo da série, mas esse primeiro episódio serviu justamente para apresentar essa contaminação do apocalipse, o início dele, né, dar aquela breve explicação na primeira parte do que tá acontecendo, na segunda parte, e aí a terceira parte quando a história realmente começa, rapidamente apresentando o que acontece neste momento na história, né? Mas o foco aqui realmente vai ser a jornada do Joel e da Ellie. Então a gente teve pouca coisa dessa apresentação, porque a gente vai ter ainda mais 8 episódios para contar toda essa história e toda essa jornada. Então eu particularmente achei que foi um ótimo começo de temporada, um ótimo começo de série, apresentando o mundo, apresentando o problema, apresentando os personagens e a chamada para a aventura. Então, querendo ou não, temos aí toda a jornada do herói do Joel, né, se for pensar. Tem toda a construção dessa jornada de herói para ele e a introdução da Ellie. Talvez a gente tenha uma jornada da heroína em volta dela, então vamos acompanhar ao longo da série, porque a jornada do herói e a jornada da heroína são coisas completamente diferentes. Recomendo que vocês pesquisem sobre a jornada da heroína, inclusive é muito mais dolorida do que a jornada do herói. Dolorida, dolorosa, não importa, dói muito. E eu tô muito ansiosa pra continuar acompanhando The Last of Us, e como eu falei, vai ter vídeo toda semana aqui, sim! Então já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação, porque todo começo de semana vai ter vídeo para comentar o novo episódio de The Last of Us. E claro que nas redes sociais eu vou estar sempre comentando e surtando e respondendo, conversando com vocês sobre essa série maravilhosa, que como eu falei, além de ter começado como uma boa série, sendo um bom primeiro episódio, apesar de um pouco longo, eu acho que contou tudo o que precisava para esse começo de série, para essa introdução da história, também já começou sendo uma ótima adaptação do jogo. E então eu vejo um futuro muito bom para os próximos episódios de The Last of Us. Mas eu quero saber o que vocês acharam desse começo da série, então me conta aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que acha que dava para melhorar, o que você mais gostou nesse episódio, o que você espera ver nos próximos episódios. E claro, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima, sobreviventes!